Você sabia que na Suíça se come carne de gato e cachorro, que existe uma tradição com explosivos bem no meio da praça? Já ouviu falar que por lá ligar o aspirador de pó no domingo pode dar problema? Que a água da privada é a mesma que você bebe? E se eu te dissesse que por lá, até substâncias consideradas pesadas e ilegais, em muitos países, são distribuídas com receita médica? Pois é. Hoje, o Belo Mundo te leva para descobrir a Suíça além dos chocolates caros e dos relógios de luxo. Um país cheio de regras inesperadas, segredos guardados a 7 chaves e tradições que podem te chocar. Número 1. Localização e dados gerais. A Suíça fica no coração da Europa, mas parece viver num universo paralelo. Um país sem litoral, rodeado por montanhas, com uma população de pouco mais de 8,5 milhões de pessoas e um território menor que o estado do Espírito Santo. Só que, mesmo pequeno, ele é todo fragmentado por dentro. Se você já viajou para lá ou tentou montar um roteiro de viagem, provavelmente se deparou com um termo que soa meio estranho para quem não mora na Europa: cantões. Na prática, eles são o equivalente aos nossos estados. Só que, ao contrário do que a gente está acostumado, esses estados suíços têm autonomia de verdade. Cada cantão decide suas próprias regras em áreas como saúde, educação, assistência social, impostos e até segurança. A Suíça é dividida em 26 cantões. Os 2 mais populosos são o Cantão de Zurique, que tem a cidade de Zurique como capital, e o Cantão de Berna, onde fica a cidade de Berna, que também funciona como capital do país. É como se fosse o estado de São Paulo com a capital São Paulo, ou o estado do Rio de Janeiro com a cidade do Rio como centro político. Simples, mas confunde quem acha que tudo tem nome diferente. O mais curioso é que essa lógica de dividir o poder em pedaços não fica só no território. Ela também aparece no jeito como o país é governado. Ao contrário de boa parte dos países europeus, a Suíça não tem rei nem primeiro-ministro. E o presidente do país troca todo ano. Lá, o chefe de Estado é escolhido a cada 12 meses entre os membros de um conselho com 7 integrantes. Ele não manda sozinho, nem tem grandes poderes. É mais uma figura de representação do que de decisão. O rodízio é tão frequente que mesmo entre os próprios suíços, muita gente nem sabe quem está no comando naquele momento. E no meio de tudo isso, ainda tem a barreira do idioma. A Suíça tem 4 idiomas oficiais: francês, alemão, italiano e romanche. Mas antes que você ache que todo suíço fala 4 línguas, vale dizer: cada região tem o seu idioma, e a maioria das pessoas só domina o que é falado ali. Se você for para o sul, vai ouvir italiano. No norte, alemão. No oeste, francês. E no meio disso tudo, existe o romanche, um idioma exclusivo do cantão de Graubünden, no sudeste do país. Ele é de origem latina, mas se desenvolveu de forma isolada nos vales alpinos. O som do romanche lembra uma mistura de francês, espanhol e italiano. Se você não fala ou entende nenhum desses idiomas, só resta torcer para que o inglês dê conta. E se você achou estranho um país funcionar assim, espere até ver o que acontece quando a gente entra nas regras da vida doméstica. Porque lá, até para usar aspirador de pó, tem regras. Número 2. Cotidiano. Na Suíça, o domingo tem lei. E aqui é no sentido literal mesmo. Para os suíços, o domingo é o dia do silêncio. Mercados fechados, restaurantes de portas abaixadas e regras bem claras sobre o que pode ou não ser feito dentro de casa. Quer usar o secador de cabelo? Melhor pensar 2 vezes. Aspirador de pó? Nem pensar. Fazer barulho no dia sagrado do sossego pode render multa, e também olhares atravessados dos vizinhos, que fiscalizam com o mesmo zelo de um guarda de trânsito. Mas não é só no domingo, não. A rotina na Suíça é feita de pequenos detalhes que, para muita gente, parecem exagero. Quando nasce um bebê, por exemplo, a notícia não fica só entre a família. Ela vai para a janela. Literalmente. É comum ver placas nas fachadas ou varandas anunciando nome, data e, às vezes, até o peso da criança. Como se fosse um outdoor da vizinhança. E por falar em placa, isso também vale para o trânsito. Na Suíça,
A placa do carro não pertence ao carro, mas sim à pessoa. Se alguém tem 2 veículos, pode simplesmente tirar a placa de um e colocar no outro, dependendo da necessidade. Por exemplo, durante a semana, você pode usar a placa no carro pequeno para ir ao trabalho. No fim de semana, coloca a mesma placa no SUV para viajar ou passear em família. Assim, só paga impostos e seguro para um carro de cada vez, economizando sem precisar manter 2 veículos ativos ao mesmo tempo. E já que falamos sobre as curiosidades do cotidiano, espera só até conhecer algumas das festividades mais inusitadas da Suíça. Número 3. Festivais diferentes. O que você acha de um ganso sendo decapitado em plena praça pública? Pois é exatamente isso que acontece no Gansabauet, que em alemão significa cortar o ganso. Todo ano, em novembro, no dia de São Martinho, a pacata cidade de Surcy se transforma. Um ganso morto é pendurado em praça pública, e participantes vendados, usando máscaras douradas, tentam decapitá-lo com um sabre, uma espada antiga de lâmina curva usada por cavaleiros. A cada tentativa, a multidão vibra e torce para ver quem vai acertar o golpe que finalmente separa a cabeça do ganso, como se fosse uma final de campeonato. E que tal crianças de apenas 6 anos fumando cigarros em público? Isso acontece em Appenzell, durante o Funkensonntag, que significa Domingo das Faíscas. Nesse festival, crianças acendem cigarros, charutos ou cachimbos como parte de um ritual para afastar maus espíritos e garantir que os campos fiquem férteis. Sim, é legal por lá, mas surreal para quem vê de fora. E se você acha que as bizarrices acabaram, espera até saber do festival que termina explodindo um boneco recheado de pólvora em plena Zurique. Em abril, acontece o Sechseleuten, palavra em alemão que significa as 6 badaladas, referência ao toque dos sinos que, antigamente, marcava o fim do expediente de inverno em Zurique, sinalizando que os dias estavam mais longos e a primavera havia chegado. Nesse festival, moradores e turistas se reúnem para assistir ao Bög, um enorme boneco de neve feito de pano e dinamites, ser queimado em praça pública. Segundo a tradição, quanto mais rápido a cabeça do boneco explodir, melhor será o verão. Enquanto isso, cavaleiros fantasiados circulam uma fogueira de 10 metros, e a cidade toda faz a contagem regressiva em clima de festa. É o jeito suíço de dar as boas-vindas à primavera, barulhento, excêntrico e completamente fora do que se espera de um país famoso pela calma. E se você acha que as esquisitices suíças pararam nos festivais estranhos, espere até descobrir o que pode estar enterrado nos jardins do país. Número 4. Ouro no jardim. Na Suíça, não são só flores e hortaliças que crescem no quintal. Muitos suíços literalmente enterram ouro como forma de manter seu patrimônio seguro. Pois é, em plena era digital, muitos suíços ainda enterram lingotes e moedas de ouro no quintal. Segundo uma pesquisa da Universidade de St. Gallen, cerca de 5% da população admite guardar seu ouro no solo do próprio jardim, o que, extrapolando para a população total, representa impressionantes 10 toneladas do metal precioso escondidas sob a terra, avaliadas em mais de 700 milhões de francos suíços. E por que enterrar ouro em pleno século XXI? Para muitos suíços, o metal ainda é visto como o investimento mais seguro contra crises econômicas, inflação ou mudanças políticas que possam abalar os bancos. Tanto que quase metade dos entrevistados disseram que só venderiam seu ouro em caso de emergência. A prática também revela que nem todo mundo confia cegamente na solidez do sistema bancário, mesmo em um país famoso por seus bancos. Em 40% dos casos, as pessoas preferem manter seu ouro em casa, seja escondido em algum canto ou trancado em cofres particulares. No fim das contas, o que parece coisa de pirata, ou do próprio tio Patinhas, mostra que, por trás da fama de estabilidade e organização, muitos suíços ainda preferem ter seu tesouro ao alcance das mãos, ou enterrado no quintal. Número 5. Fatos que impressionam.
Que a Suíça tem fama de país seguro, pacífico e organizado, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente imagina é que pacifismo não significa ausência de armas. A Suíça tem uma das maiores taxas de armas per capita da Europa, mesmo sendo considerada um dos lugares mais seguros do mundo. Por lá, ter armas em casa é perfeitamente legal. O porte é permitido principalmente porque o serviço militar é obrigatório e incentiva que os cidadãos guardem as armas mesmo depois do treinamento. Mas não pense que é a casa da mãe Joana. Existem regras rígidas de armazenamento, transporte e uso. E a lei não perdoa quem não cumpre. Para você ter uma noção, a venda ou transferência sem permissão pode render até 5 anos de prisão e multa de até 100 mil francos suíços, o que dá em torno de cerca de 680 mil reais. E talvez por haver punições efetivas e valores astronômicos, o índice de crimes graves com armas por lá é baixíssimo. As regras funcionam. Além das armas, a Suíça leva a sério a ideia de estar pronta para qualquer emergência. Desde a década de 1960, o país exige que cada residência tenha acesso a um abrigo nuclear. Isso mesmo. Todo suíço deve ter um bunker, ou no mínimo, saber onde encontrar um abrigo próximo em caso de guerra ou acidente nuclear. Atualmente, existem mais de 300 mil abrigos em casas, prédios e hospitais, além de mais de 5 mil abrigos públicos. No total, há espaço suficiente para proteger praticamente toda a população do país. E quem mora perto de usinas nucleares recebe pílulas de iodo gratuitamente para serem usadas em caso de vazamento radioativo. Mas a Suíça também surpreende em outro tema delicado: substâncias controladas. Lá, drogas pesadas como heroína podem ser distribuídas legalmente com receita médica. A ideia não é incentivar o consumo, mas tratar a dependência como questão de saúde pública. Os pacientes recebem doses controladas em ambientes supervisionados por médicos e enfermeiros, ajudando a reduzir infecções, criminalidade e mortes por overdose. Outro tema que chama a atenção é a morte assistida. Se você assistiu ao filme Como Eu Era Antes de Você, deve lembrar de Will Traynor, o personagem principal que decide viajar para a Suíça em busca desse procedimento. A cena quebrou corações no cinema, mas aquilo não é só ficção. Na vida real, a morte assistida é legal na Suíça desde 1942, tornando o país um dos primeiros do mundo a permitir essa prática. Tanto que todos os anos, mais de 1.000 estrangeiros vão até lá em busca desse direito, principalmente pacientes com doenças terminais que não têm essa opção em seus países de origem. Mas as curiosidades não param por aí. Número 6. Animais. Lembra que a gente contou que, na terra do domingo silencioso, até ligar o secador pode render multa? E que existe uma lei que obriga toda casa a ter acesso a um bunker para emergências? Pois é, as leis não param por aí. Elas também chegam ao mundo animal. Se tem um lugar onde até os animais têm direitos garantidos, esse lugar é a Suíça. A Suíça é lar de uma variedade impressionante de animais selvagens que vivem em liberdade. Marmotas, linces, lobos, cabras das montanhas, camurças e até abutres são criaturas que, com um pouco de sorte, você pode encontrar durante uma caminhada pelas montanhas ou trilhas alpinas. A convivência próxima só é possível porque a caça é controlada com rigor. Só quem tem licença passa por exames específicos e respeita períodos determinados pela lei pode caçar. Fora dessas regras, a prática é crime, e quase ninguém consegue a autorização. Esse zelo também se estende aos bichinhos de estimação. Por lá, porquinhos da Índia, papagaios ou periquitos não podem viver sozinhos. Precisam ter companhia para não sofrer de solidão. Quem quiser adotar um desses animais tem que levar pelo menos 2 para casa. As mesmas regras valem para ratos, camundongos, chinchilas e outros bichinhos que precisam de amigos para serem felizes. Número 7. Natureza. Além dos animais, a natureza também surpreende. Como falamos no início do vídeo, a Suíça não tem acesso ao mar, mas não perde nada por isso. Ela pode não ter água salgada,
mas água doce é o que não falta. O país é praticamente a torre de água da Europa, com mais de 1.500 lagos e 60 mil quilômetros de rios que cortam paisagens de tirar o fôlego. 6% de toda a água potável da Europa nasce nos Alpes suíços, alimentando rios famosos como o Reno, o Ródano e o Inn. E a qualidade da água impressiona, tão pura que o que sai da torneira é potável, e até as descargas dos banheiros usam água limpa o bastante para beber. Quem visita a Suíça no verão encontra lagos e rios perfeitos para um mergulho gelado, enquanto trilhas levam a cachoeiras e fontes cristalinas que parecem saídas de contos de fadas. Mas se a água é destaque, as montanhas não ficam atrás. Mais de 60% do país é coberto pelos Alpes, e quase 50 picos ultrapassam os 4.000 metros de altura. Entre eles está o lendário Matterhorn, famoso por sua beleza e por ser uma das montanhas mais perigosas do mundo. Outro gigante que chama a atenção é a geleira Aletsch, a maior da Europa, com 23 quilômetros de extensão. Esse rio de gelo corre entre montanhas icônicas como Eiger, Mönch e Jungfrau, formando a maior área glacial contígua do continente. E como não falar das florestas? Depois de sofrer com desmatamentos no século XIX, que causaram desastres como avalanches e deslizamentos, o país criou, em 1858-76, uma lei pioneira que determina que qualquer área desmatada deve ser compensada com o plantio da mesma quantidade de árvores em outro lugar. Essa lei ajudou a recuperar as matas, proteger espécies ameaçadas e transformar as florestas suíças em símbolo de sustentabilidade. E se você ficou se perguntando como as pessoas exploram todos esses lagos, montanhas e vilarejos espalhados pelos Alpes, a resposta é simples: trens. Muitos trens. Número 8. Transporte. A Suíça é uma terra de trilhos. Com mais de 5.300 quilômetros de ferrovias, o país é movido pelos trens, e nenhum outro lugar na Europa vê seus moradores viajarem tanto sobre trilhos quanto aqui. Isso faz sentido, já que a Suíça possui uma das redes ferroviárias mais densas, eficientes e pontuais do mundo. Entre as rotas mais impressionantes está a linha que leva à estação ferroviária mais alta do continente europeu, Jungfraujoch, o chamado Topo da Europa. Localizada a 3.454 metros de altitude, essa estação só é acessível por um túnel de 7 quilômetros, escavado na rocha ao longo de 16 anos no final do século XIX. Ao chegar lá, você encontra um terraço de observação com vista para 200 picos alpinos e para a geleira mais longa da Europa, a Aletsch. Mas não é tudo. A Suíça também acumula recordes impressionantes, como, por exemplo, o túnel ferroviário mais longo do mundo, o de base de São Gotardo, tem 57 quilômetros de extensão e foi finalizado em 2016, após 17 anos de obras que mobilizaram mais de 2.400 trabalhadores. Hoje, mais de 200 trens de carga e 60 trens de passageiros cruzam esse túnel todos os dias. A tradição suíça em construir túneis vem de muito antes. Desde 1707, quando o engenheiro Pietro Morettini construiu o primeiro túnel rodoviário do país, chamado Urnerloch, a Suíça já ergueu mais de 1.300 túneis, somando 2.000 quilômetros de estradas e ferrovias que cortam montanhas e conectam até os vilarejos mais isolados. Ainda falando de recordes, a Suíça abriga o bondinho mais inclinado do continente, no vilarejo de Stuz, onde os vagões sobem morros com inclinações que chegam a 110%. Já no Monte Nissen, fica a escada mais longa do mundo, com mais de 11.000 degraus que acompanham os trilhos do trem de cremalheira. Esses degraus são usados normalmente apenas para manutenção, mas, uma vez por ano, se transformam em pista para a corrida Nissenlauf, que atrai competidores de todo o mundo para enfrentar mais de 1.600 metros de desnível em uma subida que testa até os mais preparados. Número 9. O país do queijo, do chocolate e de pratos curiosos.
Depois de tantos trilhos, paisagens e curiosidades, para finalizar nossa viagem, chegou a hora de falar de um dos maiores orgulhos suíços: a comida. E a estrela desse cenário é o queijo. A Suíça produz mais de 400 variedades, de nomes famosos como Gruyère e Emmental, que aparecem em pratos clássicos como fondue e raclette, perfeitos para aquecer o corpo nos dias frios dos Alpes. E se o queijo já impressiona, o chocolate faz ainda mais sucesso. Marcas lendárias como Toblerone, Lindt, Milka e Kayler nasceram na Suíça, que produz centenas de milhares de toneladas de chocolate todos os anos. Por isso, visitar uma fábrica, conhecer a história do chocolate suíço e provar quantos bombons você aguentar é quase um ritual para quem passa pelo país. Mas a culinária vai além do que todo mundo conhece. Se você pensa que costumes alimentares exóticos existem apenas em alguns países asiáticos, é melhor rever seus conceitos. Os suíços também consomem carne de gato ou cachorro. Para ser justo, isso também ocorria em outros países europeus como Bélgica, Itália, França ou Espanha, mas sempre ligado a contextos históricos de pobreza extrema ou guerra. Provavelmente, o mesmo ocorreu na Suíça em tempos mais antigos, realidade bem diferente do cenário atual, em que o país é um dos mais ricos do mundo. Atualmente, o hábito é raro, cada vez menos aceito socialmente, porém não chega a ser proibido por lei se for destinado apenas ao consumo próprio. O que é ilegal é a comercialização. Por isso, ainda há registros, principalmente em áreas rurais, de famílias suíças que mantêm viva essa tradição alimentar peculiar e, para muitos, bizarra e cruel. E por hoje ficamos por aqui. Mas e aí? Qual dessas curiosidades sobre a Suíça mais te surpreendeu? Você já conhecia alguma dessas tradições, costumes ou lugares incríveis? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Belo Mundo para não perder nossos próximos conteúdos sobre curiosidades e destinos surpreendentes pelo mundo. Nos vemos no próximo vídeo.